Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo de ciências, falando especificamente sobre o sistema cardiovascular. Ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos, pelo sangue e a sua função principal é transportar gases e várias substâncias para todas as partes do corpo. Então, a função principal é transportar gases. Que gases, gente? Gás oxigênio, gás carbônico e várias substâncias. Que substâncias? Nutrientes, água, para todas as partes do corpo, tá bom? A diferença entre artérias e veias. As artérias têm paredes mais grossas. Vamos dar uma olhada? Olha aqui as artérias com paredes mais grossas, tá vendo? As artérias levam o sangue do coração para todas as partes do corpo. As artérias, elas são representadas em desenhos e nas ilustrações pela parte vermelha. Então, olha só aqui, ó, eu tenho as artérias representadas pelo tom vermelho, tá vendo? Neste caso aqui, olha só, as artérias não vêm até a cabeça, tá? As artérias. Então, só reforçando, artérias levam o sangue do coração para todas as partes do corpo e elas têm as paredes mais grossas. Já as veias têm paredes mais finas e têm válvulas, que são as portinhas, para evitar o refluxo sanguíneo, ou seja, para evitar o retorno do sangue. As veias levam o sangue do corpo para o coração, né? Então, devolve o sangue que foi enviado do corpo, devolve para o coração. Então, leva o sangue do corpo de volta para o coração. Então, vamos ver aqui uma veia? Olha só, gente, a veia. Paredes mais finas e com válvula, tá bom? Que é a portinha aqui que abre e fecha para evitar o retorno do sangue. As veias, elas são azuis nas representações ou nos desenhos. Então, olha só, a artéria representada em vermelho, a veia em azul. Aqui, ó, em todo o corpo, olha como as veias estão distribuídas. Percebe que as veias vão até a cabeça, tá? Então, isso que diferencia quando tiver a representação do corpo humano, as veias das artérias, tá bom? Bom, e falando sobre capilares, os capilares são vasos bem finos que se comunicam com veias e com artérias e chegam em todos os órgãos do corpo, levando e trazendo substâncias. Já falamos quais são as substâncias: nutrientes, água, gases, como o gás oxigênio e o gás carbônico, né? Então, olha só a representação de um capilar, tá vendo? Os capilares são vasos bem fininhos e se comunicam tanto com as veias como com as artérias. Olha só aqui, gente. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho os capilares, eles são bem fininhos, tá vendo, ó? Bem fininhos, tá? Aqui eu tenho os capilares dos pulmões, que ficam lá em cima, que são 2 pulmões, o direito e da esquerda, né? E aqui são os capilares dos tecidos do corpo, tá? São bem fininhos. Bom, como que funciona o coração, pessoal? O coração é um órgão vital para o corpo. O que é ser um órgão vital? Significa que sem ele a gente não sobrevive. E ele é um órgão muscular. O que é muscular? Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai, relaxa, contrai e relaxa. A função dele é bombear, enviar sangue para todas as partes do corpo. O coração é dividido em 4 partes. Ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. Tem os átrios, porque tem 2? Porque tem o da direita e o da esquerda. E tem 2 ventrículos, porque tem o da direita e o da esquerda. Olha só aqui nessa representação, pessoal. Eu tenho o átrio do lado direito e o átrio do lado esquerdo. Eu tenho o ventrículo do lado direito e eu tenho o ventrículo do lado esquerdo, tá, pessoal? E o que é o barulho do tum-tum do coração, gente? Vamos entender? É a abertura e fechamento das válvulas, cada vez que o sangue passa do átrio para o ventrículo. Então, toda vez que eu tô enviando o sangue, tá passando pelo coração de um átrio para um ventrículo, a válvula, que é uma portinha, ela abre e fecha, né? Como o músculo que a gente falou, abre e fecha, abre e fecha. E por que eu tenho essa válvula? Para evitar que o sangue volte. Toda vez que eu abro e fecho essa portinha, né? Ou seja, que o sangue passa do átrio para o ventrículo,
eu tenho esse barulho do tum-tum, tá? E para que serve o sangue, gente? Como nós já aprendemos no sistema digestório, o sangue serve para transportar diversas substâncias para todas as partes do corpo. Que substâncias, pessoal? Nutrientes, água, gases, oxigênio e carbônico, né? Olha aqui eles aqui, ó. E o sangue é composto e constituído pelas seguintes partes: pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, pelos leucócitos, que são os glóbulos brancos, pelo plasma, que é uma parte líquida, e pelas plaquetas, que atuam na coagulação do sangue. Vamos dar uma olhadinha aqui as partes que formam o sangue, tá vendo, ó? Então eu tenho aqui o plasma, que é essa parte líquida fora aqui do sangue, né, da parte de fora, externa. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e o capilar, que é aquele vaso bem fininho que a gente falou, tá bom? Bom, vamos ver um resuminho para a gente entender melhor, né? Então, assim, só para explicar antes de a gente entrar no resumo, o que é a coagulação? Coagulação é o processo que torna o sangue sólido, interrompendo os sangramentos. Olha só, pessoal, quando eu tenho um machucado e uma ferida, por que ela sara rapidinho? Porque o sangue, que era líquido, se torna sólido. E aí forma aquela casquinha e aí eu saro. Esse processo, aonde transforma do líquido para o sólido, é o processo de coagulação. Formou aquela casquinha, tá? Do machucado, da ferida. Então, eu preciso ter o índice, o número de coagulações correto, né? Para que eu não possa ter o sangue líquido, né? Ou seja, não tem hemorragia. Não fique toda hora sangrando, né? Interrompa esse sangramento, porque o sangue se tornou sólido, formou a casquinha. Então, resumindo, quais são as partes do coração, como são chamadas e a função de cada um? As hemácias são os glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos, elas têm a função de transportar gases oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, protegem o corpo das doenças, são os nossos soldadinhos, né? Eles protegem. Olha aqui os glóbulos brancos, que são os leucócitos, tá? E eu tenho as plaquetas, que a função dela é atuar na coagulação do sangue, ou seja, fazer com que o sangue fazendo com que o sangue se torne sólido. Exemplo, quando eu tenho um machucado, uma feridinha, tá bom, pessoal? E é isso aí, tenham um bom estudo e até o próximo vídeo sobre o sistema excretor.